8. Trem.c. C de cidade, C de café, C de companhia, C de comunicação, C de cultura, C de conversa, C do que você quiser. Ponto C. Das 5 às 8 da noite com Celina Pereira. Tempo de iniciarmos a nossa conversa desta tarde, hoje com o propósito de o convidar para ir até ao Teatro Municipal Baltasar Dias nesta sexta e sábado. Esta sexta pelas 19, no sábado pelas 17. É a matiné, fica assim um bocadinho antes do curso carnavalesco e vai ver que vale a pena. Tenho comigo Elmano Sancho. Elmano, bem-vindo uma vez mais e obrigada pela disponibilidade para conversar connosco sobre este O Meu Super-Herói. E vou começar pela pergunta que se impera e para que os ouvintes fiquem inteirados, enfim, do conteúdo e do assunto para este trabalho, de que se fala quando se fala deste O Meu Super-Herói. Vou falar do ponto de partida, antes de mais obrigado mais uma vez, Celina, vou falar do ponto de partida do espetáculo. Eu nasci em França, vivi até uma certa altura em França, até aos 10, e depois voltei como muitas pessoas. E para pessoas que viveram num determinado sítio em que a língua materna não foi propriamente o português, não é para toda a gente, mas existe uma fragmentação entre duas línguas, duas culturas, e demora algum tempo para perceber que esta fragmentação acaba por ser uma vantagem, porque temos acesso a duas culturas e dois idiomas, enfim, duas línguas. Mas até lá, vive-se com esta fragmentação de ter sido retirado de um lugar ao qual achamos que pertencemos. E decidi fazer a viagem que o meu pai fez nos anos 70, a primeira vez que emigrou. Não a primeira vez foi a salto, mas depois quando comprou o seu primeiro carro, para regressar ao passado, que é uma coisa impossível de fazer, e tentar perceber se há uma possibilidade de resgatar alguma coisa que ficou lá e que ficou na infância também. Desde o início eu senti que este espetáculo não deveria ser uma jornada solitária, porque já o propósito é um pouco solitário, mas que não deveria ser e deveria partilhar com alguém. Mas tive muita dificuldade em encontrar esse alguém. E uma vez ouvi um programa de rádio, curiosamente, e ouvi a poeta palestiniana Shad Wadi a dizer que tinha um sonho que era voltar ao lugar onde ela acha que pertence, que é a Palestina, e de repente partilhávamos o mesmo sonho, eu com a possibilidade de voltar e ela com a impossibilidade de voltar. E pareceu-me desde o início que havia aqui havia um propósito forte para desenvolver à volta destas viagens individuais, mas também são viagens que me parecem fazer parte de um coletivo, de um coletivo, ou seja, nós somos um país de imigração, exatamente, somos um país de imigração, e é mesmo que não tenhamos um familiar próximo, podemos encontrar se cá um familiar na nossa família, não é? Que emigrou por diversas razões, e esta questão do exílio, da imigração, parece-me ser um tema com o qual é fácil nós nos relacionarmos. E encontrarmos identidades, já que este também é um trabalho sobre identidades. E logo na primeira frase referias, o meu pai, a primeira vez que foi para a França foi de assalto. E estamos numa altura tão conturbada relativamente ao modo como fazemos acessibilidade para quem imigra, para quem é e para quem imigra. Portanto, nesta questão das migrações, que se calhar muitos dos jovens que nos escutam, por exemplo, neste momento, se calhar nunca ouviram essa frase de que no passado, para se emigrar, muitas vezes havia que fugir e havia que ir de assalto, que já era por si só algo que marcava muito identitariamente cada uma das pessoas. E depois também essa ideia de morar num país, sair do país, onde se pensa que é a nossa identidade. Ou seja, esta viagem, imagino que também tenha sido um pouco catártica, no sentido de arrumar emoções, de arrumar coisas que ficam depois um bocadinho menos sensíveis com a maturidade. Foi isso que vos aconteceu neste percurso? Eu fiz a viagem sozinho, porque eu queria fazer esta viagem sozinha, porque é a minha viagem. Aliás, a Chat disse-me, quando aceitou fazer este espetáculo, disse: será sempre a tua viagem. E eu disse: pois, e seria bonito que através da minha viagem pudéssemos também imaginar a tua viagem impossível. Mas de facto foi a minha viagem. Eu fui o ano passado em maio
de carro, tentei exatamente fazer o mesmo percurso, ou seja, as mesmas estradas, obviamente que as mesmas estradas é difícil, e estabeleci contacto via telefónica com o meu pai para tentar perceber, mas também via através de fotografias com achado, em que de vez em quando tirava uma fotografia Polaroid, porque queria que fossem as fotografias talvez de uma certa época, não é? E pedia-lhe para reagir a essas fotografias. Mas não deixa de ser uma viagem solitária para colocar este corpo adulto num espaço que conheceu quando era criança e tentar não tanto preencher buracos da memória, mas resgatar o que o corpo lembra, porque a memória, eu acho que já esqueceu muitas coisas. E eu sabia que o importante desta Viagem. empreitada era a viagem. Eu estava a evitar a viagem porque queria dizer o importante da viagem era a viagem. Eu sabia que uma vez que chegasse lá, pronto, iria talvez à minha escola e tentar ver a minha casa, que de facto não mudou. É uma coisa surpreendente, ao longo de tantos anos não mudou. A minha casa, que não é a minha casa, mas enfim, a casa onde eu morei. Mas a viagem era muito importante, porque é uma viagem longa, é uma viagem de 18, 19 horas, em que o meu corpo lembra-se do calor, lembra-se da impaciência de chegar, lembra-se do desconforto do carro, lembra-se da... Havia uma vontade de partir e de chegar e de ir e vir sempre. Havia. A viagem, a Espanha, para mim foi sempre um país não só de conexão entre Portugal e França, mas... porque demorávamos 8 horas para atravessar a Espanha, depois mais 8, 9 horas para chegar até Paris, no meu caso, pessoas que iam para a Bélgica, a Suíça, e as estradas, o calor, faz parte do meu imaginário de criança, e eu sabia que esta viagem era muito importante, porque eu estudei no Conservatório em Paris e voltei à Comédie Française, mas nunca mais voltei a fazer esta viagem de carro, e nunca tinha voltado ao sítio onde eu nasci. Por isso era de facto um confronto que eu como encenador nunca me apeteceu fazer, mas que sabia que um dia iria chegar. Isto deu resultado e resultou num texto, resultou numa encenação onde quem habitualmente lida com estas artes, as palavras ganham outra força muitas vezes, ganham às vezes outras dimensões. Como é que foi transitar da experiência vivida, que ela própria já era uma experiência real, de recuperação de coisas reais para uma pessoa? Como é que foi passar isto? Desde logo para o texto, depois para a encenação, depois para o palco? A primeira coisa foi tentar ir ao encontro e conhecer a pessoa que eu tinha convidado. Eu gosto de muitas vezes trabalhar com desconhecidos, aliás, aconteceu em alguns espetáculos. Não sei, é uma confiança qualquer em que estamos a começar no ponto zero porque não conhecemos a pessoa. E saber que muitas vezes partilhamos uma afinidade com pessoas que não conhecemos e não sabemos também muito bem porquê. E neste caso foi através de entrevistas e conversas com a Chad, para também convocar o universo da Chad neste espetáculo. Porque uma característica desse espetáculo que eu acho que é curiosa é que este espetáculo é o que é em função da pessoa que eu convidei. Se eu tivesse convidado uma pessoa da imigração francesa como eu, seria outro espetáculo. Curiosamente, a Chad é palestiniana, ou seja, traz obviamente também uma temática fortíssima desde 1948, mas está sempre na atualidade e agora continua, não é? Infelizmente. Ou seja, não posso recusar este universo, porque quando convidamos uma pessoa assim, convidamos o universo que ela traz. E então são estes dois universos que se cruzam, são estas duas viagens impossíveis que se cruzam, e é o português, que é a nossa língua que nos reúne, porque é a língua que nós temos em comum e que não deixa de ser a nossa língua, a língua do exílio. Obviamente o exílio terá poderá ser percepcionado de várias formas, não é? O exílio da Chad é completamente diferente do meu, será que o meu se pode falar de um exílio? Mas enfim, o português acaba por nos unir e Portugal acaba por nos unir, é onde nos encontramos. E depois há aqui uma magia, e essa magia é mais um encontro. Amanhã celebra-se o Dia Mundial da Rádio. E se fosse para escolhermos uma peça que fosse ser apresentada e cujo primeiro espetáculo no Teatro Municipal Baltasar Dias fosse uma peça que de alguma maneira se referisse a este universo de comunicação e que portentoso é, pelo menos para nós que amamos a rádio, que portentoso é este universo de comunicação. Temos aqui também um trabalho onde a rádio
traz-nos essa poesia e se calhar também uma ligação em termos de comunicação para a esperança e para o encontro e para o ligar coisas que parecem absolutamente destruídas, mas que afinal podem ainda ser recordadas, trabalhadas, enfim, nas duas viagens, com certeza cada uma delas completamente diferente. Este universo é também um universo de magia dentro do trabalho. É assim, eu já tinha definido o ano 2025 como o ano em que a viagem seria a componente transversal aos espetáculos que iria apresentar e a rádio também. E curiosamente, ainda assim, descobri a Chade através da rádio, através da voz da Chade. Aliás, uma parte do texto que eu utilizo em que diz que me reconheci nas hesitações, nos silêncios, nos sonhos dela, que eu imaginei através da voz dela. Quase como se havia na maneira como uma pessoa comunica, reconhecemos alguma coisa que vem exatamente de quem se calhar não nasceu cá, de quem não teve a língua, ainda que eu tivesse as duas línguas quase num momento, não posso dizer, mas um momento imediato depois do nascimento, enfim, não considero propriamente como uma língua materna. Então há uma maneira de comunicar que é muito bonito. O Antoine Vitesse falava muito nisso. É um ensinador francês que já faleceu e que gostava muito dos alunos estrangeiros porque eles reinventavam a língua, e de facto é muito bonito isto. Há uma maneira de reinventar a língua, de apresentar a língua a quem é nativo, digamos Claro. assim, de outra forma, de a enriquecer. E depois há um entendimento que vai para além da língua e nas poucas frases que eu vi, enfim, nas poucas frases foi uma entrevista inteira, mas onde me reconheci com a Chade tornou-se evidente. Então a rádio foi uma porta de entrada também para conhecer a Chade, para convocar este universo e para descobrir este espetáculo, que eu acho que é importante. E é por isso que o espetáculo, aqui só está o meu super-herói, porque às vezes pronto, acaba por não se pôr os 3 títulos, mas eu defini o espetáculo como Mon Super-Héros, o meu super-herói, e depois em árabe, que eu ainda não consigo dizer, depois de tantas apresentações, chato que me perdoe, e com o português no meio, o meu super-herói no meio, porque é realmente aquele que nos une, e era importante, porque os 3 idiomas estão no espetáculo, ainda que obviamente o idioma principal é o português, mas há árabe e há francês também, e assim, o poder da voz também. E da palavra, que parece não ter perdido força hoje em dia. A rádio obriga-nos a esquecer às vezes a imagem e através da voz e da palavra imaginar, e é por isso que eu acho que ela é tão importante e cada vez mais hoje em dia. Regresso ao trabalho para percebermos só um pouco mais esta questão do processo dos dois universos. Imagino que no caso do Elmano é todo um processo experiencial. No caso da Chade é todo um outro processo. Como é que foi para ela? Como é que foi para vós estarem a trabalhar, enfim, com um tema tão forte e com uma viagem impossível, enfim, em termos temporais, mas com a possibilidade de ser feita, e esta viagem tão terrível que é de não se poder regressar, mas contudo de se ter de fazer essa viagem enquanto pessoas para nos organizarmos e estarmos aqui no dia-a-dia, no exílio ou onde for, minimamente bem. Eu vou falar da percepção que eu tenho, porque seria substituir-me à Chade, e acho que não conseguiria dizer o que ela sente, não é? Mas há uma coisa muito bonita aqui, é uma pessoa que está impedida de fazer a sua viagem, ajuda uma pessoa que pode fazer a viagem dela, quando deveria se calhar ser o contrário. A pessoa que pode ajuda a pessoa que não pode fazer a viagem. E eu sempre disse, e partilhei com a Chade, que eu gosto sempre de pensar nos espetáculos a médio e longo prazo, que o que seria bonito é tentar aproximar esse espetáculo, ou seja, fazê-lo em França, o que me parece relativamente mais fácil, e aproximá-lo o mais possível da Palestina, como me parece relativamente mais difícil. E eu diria que a Chade continua com desejo de fazer a viagem dela e participar na minha viagem. Não acredito que seja uma maneira dela
se aproximar da dela. Ela foi muito clara desde o início, eu acho que ela parece-me estar certa, mas é uma forma, se calhar, de imaginar esta viagem através da viagem do outro, porque é o que acontece também muitas vezes, penso eu, na nossa vida, não é? Acabamos por nos aproximar de alguns desejos que não conseguimos concretizar através, se calhar, de experiências que não vivemos ou que vivemos através dos outros. E então eu penso que o processo de trabalho foi também uma forma de nos conhecermos, de partilharmos memórias, percebemos rapidamente que a figura do pai, não só dos pais respectivos, meu pai e o pai da Chad, eram determinantes, até porque o meu pai acaba por ser o ponto de partida, não é? E o pai dela também é o ponto de partida da viagem dela, e percebemos que havia imensos pontos em comum sem termos procurado necessariamente ligações ou sentidos, não, mas acreditar na fragmentação, acreditar que a memória poderia criar um guião, que é o guião o da Chade e de todas as pessoas que se reconhecem. Por exemplo, em Bragança eu lembro perfeitamente que há pessoas que dizem mas o meu pai teve um carro igual ao teu, ou eu também tive um acidente nessa estrada, e de repente parece que há coisas que são, enfim, nem toda a gente tem que ter um acidente, mas quem faz aquela estrada tantas vezes, obviamente que é muito provável que tenha esse acidente, e então, de facto, há um conjunto de sensações que fazem, pronto, naturalmente parte de pessoas que têm um determinado tipo de vida, e o carro era uma casa para os imigrantes durante muito tempo, quando eles não tinham casa. Regressar a Portugal era uma excitação para os pais e para os filhos que não conheciam, claro. Porque era o sol, era o calor, era algo que e depois não estávamos na União Europeia, ou seja, havia um distanciamento que é o mesmo físico, mas que havia as fronteiras, havia um tempo da viagem, e eu queria que o tempo fosse uma variável deste espetáculo. Muitas vezes o tempo, perdemos a percepção do que é o tempo, não é? E o tempo deveria ser a variável deste espetáculo. Muito bem, Elmano, estamos a chegar ao final do nosso tempo. A propósito de tempo, vou deixar apenas ficar então essa nota de que o espetáculo está amanhã e depois no Teatro Municipal Baltasar Dias, e que, portanto, o convite está feito para todos os ouvintes. Posso só agradecer. Claro que sim, claro que sim. Amanhã, dia 3 às 19 e dia 14 às 17. Agradecer, obviamente, ao Teatro Baltasar Dias que me tem proporcionado apresentar aqui os meus espetáculos e o meu trabalho ao público da Madeira, e desta vez também ao Hotel Penha de França, que teve a gentileza de ser os nossos parceiros, e a ti também, Celina, e à Rádio 88.8. Muito obrigada, Elmano. Nós é que agradecemos a presença e a disponibilidade, e claro, fazemos também essa nota de que continuamos a divulgar o trabalho. É essa a nota também que deixamos, um bocadinho de tempo amanhã, ao final da tarde, ou no sábado à tarde, para ir até ao Baltasar Dias, ver este trabalho que fala do super-herói de Elmano Sancho, mas que com certeza fala também do super-herói de todos nós conheceremos, por certo, muitas situações como estas. Fica essa nota e esse convite também por parte do Ponto C. Os fins de tarde da 88.8 têm Ponto C.